vida e passando o chapéu, né, que era o meu caso, para levantar dinheiro para uma indústria pouco conhecida, com certa rejeição dentro do mundo financeiro tradicional, dos bancos, dependendo do desenvolvimento do próprio mercado de capitais. Então, de alguma forma, tudo que foi feito lá atrás para esse back-office se transformou no nosso projeto hoje, onde a gente basicamente tenta trazer transparência, controle e viabilizar de alguma forma que o fluxo do dinheiro, hoje concentrado demais aqui na Faria Lima, possa circular com mais facilidade, baixando os custos ao longo do tempo. É uma missão complexa, né? Mudar paradigmas, crenças quase que axiomáticas, né? Que as verdades absolutas que a turma que não investe ou não desenvolve tem aqui dentro da Faria Lima, é um pouco do nosso objetivo aqui dentro. Então, já indo direto para a empresa, a gente começou lá em 2014, mas tudo muda muito mais recentemente. Em 22 a gente fez um acordo com uma outra empresa similar à nossa, que era a CCI, que foi fundada por uma outra turma aqui bastante interessada no tema. Ela pertencia ao Grupo Capitais, a gente fez um acordo, puxamos um sistema que é uma baita calculadora que eles tinham feito, e recentemente, ano passado, a gente fez a aquisição de uma fintech chamada Rent, nascida em Recife, do empreendedor que também viu as dores do loteamento, tentando resolver e puxamos todas essas tecnologias para começar um projeto novo. Tem alguns números aqui dentro do que a gente já fez, mas eu prefiro pular um pouquinho para frente. Aqui os nossos sócios, todos queridos. Felipe é uma peça nova que entrou, sujeito totalmente dedicado à tecnologia, investidor em tecnologia, que já vendeu, inclusive, uma empresa para a XP, pensando em robô, inteligência artificial. Então, ele tem trazido tudo que tem de novo e moderno para essa vida nossa, que ainda tem muito mato alto, né, para que transforme o lastro, um recebível, um contrato, em algo que possa ser transportado hoje para a Faria Lima com toda a transparência, com velocidade, com acuracidade e caminhando para as próximas zonas de investimento. A gente está caminhando para o uso de cripto, né, tokenização, etc. Então, a gente precisa cada vez mais desenvolver isso. O nosso projeto é ser essa plataforma que auxilia o empreendedor na ponta, desde o dia do lançamento, até chegar na ponta do dinheiro com a maior facilidade do mundo. A gente presta serviço no meio do caminho, mas o grande projeto tem a ver com o uso de tecnologias para que a gente resolva esses assuntos. A gente vai falar um pouco disso. Então, assim, falando já de cara do início do processo, muitos dos problemas acontecem no início do processo, né? Contratos que são muito diferentes, ou cláusulas, ou etc., que voltam um pouco da discussão inicial sobre legislação. A gente vive num mundo de confusões. Mas a 6766, mas o condomínio de lote, mas não sei o quê, e o laço, e não sei o quê, e a alienação fiduciária, toda essa confusão. De alguma forma, a gente tenta simplificar e padronizar para que não fique muito diferente, ou seja, o mais aderente possível ao que vai viabilizar que o fluxo de dinheiro na ponta, se for uma necessidade do empreendedor, se transformar em capital com mais velocidade. Então a gente faz isso, faz o processo de auditoria financeira e jurídica, e aqui começa o uso de tecnologia. A gente já embarcou, sem entrar em detalhes, em uso de tecnologias que permitem que a gente consiga auditar tanto jurídicos, contratos todos e todo o histórico financeiro dessas carteiras hoje em poucas horas. Algo que levava semanas, a gente consegue fazer em poucas horas. Está melhorando o uso de IA e tal. A gente está muito dedicado a encurtar o processo e tirar a manualização de quase que tudo que a gente faz, tá? Isso aqui é o work in progress, tem melhorado, o tempo diminuiu muito, a curiosidade tem sido tremendamente melhor, mas tudo é um processo de evolução, né? Dito isso, acho que o grande assunto chama-se gestão desses créditos, desses recebíveis. O que é um negócio que todo mundo, de alguma forma, tem um jeito de encarar, um jeito de tocar. O que a gente fez de novidade, a gente criou uma super conta, uma conta bancária que pode funcionar como uma escrow, né? Uma conta apartada para se permitir que as transações aconteçam, que o crédito aconteça, que o investimento aconteça, onde ela automaticamente tem que conciliar
automaticamente ela tem que calcular que eu digo pode ser a razão de LTV de um contrato, pode ser a inadimplência com todos os seus prazos, pode ser a gente monitorar os passivos jurídicos, que a gente está tentando plugar, essa é uma outra etapa, né? Tentando plugar aqui em todos os processos que acontecem. Mas é uma conta, de fato, a gente usou uma instituição financeira como base, onde a gente concilia automaticamente, calcula, e aí os cálculos são, dependendo dos sistemas de amortização, cada um tem as suas fórmulas para saber qual é a saldo devedor, inadimplência quebrada, aging, etc., LTV e portfólio. Né? Quando você pega o granular é uma coisa, quando você pega o combinado é outra coisa, especialmente quando você tem operações de crédito em cima, você tem um CRI ou uma CCB ou qualquer outro instrumento que tenha sido montado com lastro desse tipo, ela vem com os famosos covenants, né? As regrinhas do crédito. Se tiver assim, se tiver assado, é quase que uma RPG, que essa turma gosta de inventar um monte de regra. Se o pró-soluto, se não sei o que, assim, essas regras todas a gente resolveu embutir na própria ferramenta para que a cada pagamento de uma parcela ou não pagamento, quer dizer, o pagamento ou não pagamento é um evento, né? A cada pagamento ou não evento desta parcela, naquele contrato, sensibilize automaticamente todos os cálculos que são necessários. Então isso aqui funciona tanto para fazer a gestão, eu como empreendedor estou migrando as minhas carteiras agora, né? Que a gente está nesse processo de melhoria, estou migrando agora as carteiras para poder usar essa tecnologia. Então, eu não tenho que ficar, o RP faz o seu papel, mas conciliar e te dar detalhamento, né, estratificação e qualidade das informações financeiras dessas carteiras, é isso que a gente se propôs a fazer. Então, para gerir essa carteira, facilita demais. Eu vou fazer um segundo comentário aqui que tem a ver com cobrança. A gente está caminhando muito forte para fazer, até dando um pulo antes. No meu entendimento, a cobrança é um mandato. Tá? O dono da carteira é que determina que régua e que intensidade tem que ser aplicadas naquele momento, naquela carteira. Tem aqui um momento que carteiras são muito longas, 10, 12, 15 anos, às vezes mais. Período desse a gente vai passar pelo menos por 3 crises e 3 euforias, ou 2 euforias aqui no Brasil. Então, assim, nos períodos de crise, você imagina a sobrevivência do empreendedor, ou se tiver cooperação de crédito, às vezes é melhor ter a dúvida de receber do que a certeza de não receber. Se você apertar demais o cliente naquela hora, pode ser que você gere um processo de judicialização brutal, e, cara, meu amigo, é igual o rato que você vai acuando no canto, uma hora ele vai te atacar, não tem jeito. Então, para mim, o processo de cobrança, ele é um mandato e depende muito da vida e do processo. Você vendeu um loteamento num preço base 100, e esse preço foi sendo construído ao longo do caminho, e você vê que por lá atrás, a tua onda de distrato que está acontecendo está em cima de quem comprou barato, o preço praticamente cresceu 60%, 70%, pô, aperta essa régua. Lógico que tem que apertar essa régua. Se ao contrário, se as dívidas estão maiores que os outros, você tem que controlar isso. Então, a cobrança é um mandato e a gente está caminhando para a automação completa com o uso de todos os canais, a ponto de chegar, espero que em breve, ao longo desse ano, usando os agentes de AI, fazer com que haja comunicação desse agente com o cliente, vamos sonhar um pouquinho, se isso der certo, com o sotaque da cidade do mutuário. Estamos chegando nesse processo. Um pouquinho mais aqui, isso aqui são telas, né? Então, aqui é um pouco mais do que eu já falei, né? Usei os 2 slides, mas na essência, isso aqui já é para criar os dashboards todos. A gente tem 2 dashboards hoje. O dashboard que interessa para o empreendedor que está querendo gerir a sua carteira com mais eficiência, e o dashboard para o investidor, para o crisista, ou para qualquer outro veículo, ou SCPista. Eu quero ter um relatório. Hoje, o modelo tradicional de empresas, como a nossa mesmo, de service, o que se faz você concilia durante um mês, passa mais 10, 15, 5 dias, lá no mês seguinte você entrega um relatório. Tem um bocado de planilha, um bocado de macro, blá, 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 mas no fim das contas tem uma manualização danada. O que a gente resolveu fazer foi muito simples, integrar com todos os ERPs possíveis, fizemos uma empreitada muito grande, primeiro com o Cienge, estamos nos demais agora avançando, para evitar que haja
troca de arquivos, então encerrar a troca de arquivos, e a partir dessa informação primária, desses contratos que estão nos ERPs, alimentar todos os algoritmos que nós desenvolvemos e, portanto, sensibilizar. O resto é cálculo. E aqui a gente pode ter os cálculos que a gente quiser, os indicadores que a gente quiser. Isso aqui não tem limite. Na verdade, você quer enxergar alguma coisa. De algum jeito, a gente só programar ou desenvolver esses cálculos. Tá? A outra parte que a gente tem lá dentro, e isso aqui parece curioso, como é que você vai fazer repasse para loteamento, né? Na verdade, essa é outra coisa, assim, você tem hora que você está até exausto de gerir finais de carteira. Né? Então, de alguma forma, às vezes no meio da carteira, dependendo do empreendimento, você já não aguenta mais aquela carteira, às vezes está tão complicado. E nós temos uma empreitada bastante grande de tentar usar outras ferramentas e dar trabalho isso. Que fujam inclusive dos bancos, porque banco, a gente sabe que banco para poder passar crédito para loteamento, tem que ter 50% pago, tem que ter não sei o quê, é muito difícil. Nós estamos numa experiência que está começando a funcionar, isso não é ainda uma verdade absoluta, quem sabe numa próxima reunião eu possa dar um exemplo melhor, mas de uso de algumas, conseguimos entender algumas empresas especializadas com o uso de consórcios e outras ferramentas, mas principalmente consórcios, de tal sorte que a gente consiga criar um incentivo muito claro para esse sujeito migrar da tua carteira que você está financiando para uma carta. Ele vai ter uma dívida, portanto não tem mais uma relação de possibilidade de extrato com o empreendedor, né? Porque isso aqui está ok, de conviver, etc. Mas algumas não quero mais. Tem uma dívida com a instituição, com consórcio, onde a gente conseguiu baixar um pouco a parcela dele e eventualmente dar até um troco. Isso aqui é um outro assunto que tem que arrumar argumentos de venda para o cara sair da tua carteira. Né? Então a gente está fazendo as primeiras experiências com pessoas, empresários que aprenderam a tecnologia de compras, dá um trabalho danado, eu já tentei fazer isso no passado, fui frustrado em todas as vezes, mas comecei a achar gente que tem suprido em algum volume, então a gente, sim, para lote, estamos tentando construir esse tal repasse. Né? Acho que por fim, o que a gente faz também, que é um serviço que não tem ainda um pouco, aí menos tecnologia ainda, vai melhorar porque a gente está aqui se equipando de sensores para monitoramento de patrimônio, de passivos jurídicos, de tudo quanto é tipo, integração com cartórios, etc. Mas a gente tem feito um processo de recuperação muito forte, inclusive para empresas que só fazem aquisição de créditos estressados, quer dizer, créditos que já foram muito complicados, mas tem que chegar até em reintegração de posse, etc, etc, etc. Tem um pouco jurídico dentro de casa que a gente faz isso. Tem aprendido também a lidar nas diferentes geografias do Brasil. E a gente está num processo bastante interessante, tem dois exemplos aqui. Não tem a ver com loteamento, tem a ver com uma carteira de home equity que a gente pegou de uma casa grande, um fundo grande, que faz isso com volumes brutais e na hora de recuperar de fato esses créditos. Aqui é um exemplo do que a gente chegou a fazer quando a gente herdou aquele nível de inadimplência. Aqui tem um evento, você vê, se caiu e aí sobe um pouco por conta das famosas parcelas anuais maiores, né, que dão um pouco de trabalho. Conseguimos puxar um outro patamar e assim está indo por conta desse aprendizado, né, de lidar com esse tipo de carteira. O outro caso é um loteamento. Esse caso aqui, por acaso, eu sou o proprietário dessa carteira. Então, casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Você vai levando, né, a carteira mais antiga, etc, até que os meus sócios, cara, vamos fazer uma experiência mais agressiva. Então, em um mês, a gente arrancou um pedaço dessa inadimplência. Essa informação aqui, hoje estou até... aqui a gente tem aqui uma redução de uns 300 mil reais numa atuação muito específica, né, da inadimplência. Hoje, segundo a turma lá, estamos em 600 ou 700 mil reais, isso em 45 dias. Mas por conta de uma situação muito específica, que tem uma série de, ou criação de incentivos, ou endurecimento generalizado, nessa carteira, por acaso, a gente pode endurecer. É uma carteira que foi vendida num preço e a gente conseguiu construir uma valorização bastante grande. Então, voltando para o assunto de mandato de cobrança, aqui a gente consegue endurecer bastante. Só tomando cuidado para não ficar lidando com muito passivo jurídico, porque quando você exagera na dose, aqui eu vou te dar até o exemplo, que a gente simplesmente impediu no contrato, gente, aqui não tem verdade absoluta, são experiências que a gente faz. Fiz uma carteira com alienação fiduciária, com o registro por conta
do empreendedor, do cliente, com a possibilidade da gente registrar, se fosse o caso, né? Entregue já há bastante tempo, e nós passamos como a gente conseguiu subir bastante o preço, passamos a devolver metade do dinheiro pago no número de parcelas que o sujeito tinha pago. Então, se o sujeito pagou R$30 mil em 10 parcelas, ele vai receber R$15 mil em 10 parcelas. É duro, é uma negociação bastante dura. Tem efeito, né? Tem um ataque aqui. E a gente aprendeu também a lidar agora com esse tipo de processo de reação, né? E cuidado com os advogados, tentando desmontar. Então, o que a gente faz hoje é tentar cada vez mais ser granular, entrar nos detalhes de cada empreendimento, com as suas características regionais, para poder atuar nessa forma de mandato na parte de serviço. Salvei um minuto aqui, Felipe. Você não aqui. E aqui. Isso aqui da minha sócia, porque eu preferível que tenha alguém aqui que seja mais processual do que eu.